Bom, agora a gente fala um pouco dos mosaicos bizantinos, né? É uma arte considerada, por excelência, a arte bizantina. O mosaico ele é formado por tecelas, que são essas pequenas peças que compõem, né, que faz a composição. Aqui no nosso caso a gente tem as pastilhinhas esmaltadas. O ouro ele não consegue se misturar muito o vidro, então era uma pastilha de vidro transparente com uma camadinha de ouro e outra pastilha de vidro, como se fosse um pequeno sanduíche. Então era fácil, né, eu tirar aquela pastilha dali e remover o ouro, porque ele não era fundido nas peças como as cores mais usadas, né? É um mosaico diferente daquilo que a gente viu em Roma, que aquele era bem realista. Esse aqui, ele já tem a presença do contorno, então é como se tivesse uma linha toda em volta do desenho. A gente tem as posições bem rígidas, estáticas, né, e simbólicas, as mãos em formas de bênçãos. Então sempre, né, ele tem uma questão simbólica para ser trabalhada. Como a gente está voltando uma arte para o Oriente, a gente vê a ausência de perspectiva, de anatomia, as figuras vão ficando deformadas em função dessa ausência de perspectiva e de sombra. As cores também com um simbolismo muito grande, né? O branco da veste de Cristo, o vermelho e assim por diante. A pintura e o mosaico, eles vão ter os mesmos temas, que normalmente são temas religiosos, contando vidas, né? A vida de Cristo e vidas dos santos para os quais as igrejas eram construídas. A gente tem a estética oriental, né? Prevalecendo sobre a estética helenística, que é no caso, né, a estética grega. Essa é Teodora, esposa de Justiniano. Justiniano era o imperador que auxilia financeiramente na construção da igreja de São Vital em Ravenna, como a gente viu. É interessante a gente ver como falou-se lá no início, né, da fusão da igreja e do império. A gente vê que aqui Teodora ela ganha as auréolas que eram só usadas, né, para pessoas ligadas às questões da religião, né, Cristo, Nossa Senhora, os santos. Então você percebe nitidamente o valor que eles estavam dando, né, ao império e as pessoas que formavam, né, a nobreza. Tanto é que na igreja de São Vital, esses mosaicos na parte do altar, na lateral, é tudo composto com as figuras, né, de Cristo em meio às figuras do império. A gente vê aqui o contorno, né, no desenho, já começa a ter essa cor menos com o uso de sombras, e assim vai dando a característica do mosaico. Esse é o mosaico maior, a gente estava vendo só um detalhe de Teodora, ela e seu séquito, né, as pessoas, mulheres que estavam seguindo e servindo. A gente vê a riqueza dos tecidos, os brocados, né, tudo feito com fios de ouro. Então a gente tem às vezes até no mosaico, quando é para representar um broche, um ornamento, um brinco, o recurso do uso de pedras preciosas mesmo. E esse é Justiniano, né? Também dentro da igreja de São Vital. Aqui a gente vê bem o contorno no rosto, né? Fazendo essa linha bem que marca bem as expressões. Então essa é a grande diferença do mosaico bizantino para os mosaicos que a gente estudou na Grécia e em Roma. E aqui Justiniano também no contexto maior, né, da composição do mosaico. A gente tem dificuldade de ver quem eram as pessoas do clero e as pessoas do império, porque a vestimenta é muito parecida nesse momento. Principalmente a nobreza, ela se veste muito parecido com os religiosos. E a gente vai vendo aquele conceito maior inicial, que é a fusão do império e da igreja numa só pessoa. Aqui o séquito de Teodora, né, o colorido, né, a composição, tudo com bastante primor. A gente vê bastante acessórios. A figura de Cristo e mais um mosaico de São Vital sobre o fundo dourado, né, e sobre o globo terrestre, anjos, São Vital,
Então toda a forma, né, de expressão do mosaico na arte bizantina. Aqui já em Ravenna, os Reis Magos na igreja de Santo Apolinário Novo, né? A forma, né, como eles resolveram a estética, a representação dos coqueiros, né, a roupa. Esse mosaico ele é muito rico, muito interessante. E sempre o fundo dourado como sendo uma das maiores características. E aqui os Reis Magos, né, dentro do contexto todo para a gente ver como é a parede toda no mosaico. Aqui a gente vê uma procissão, né, de santos também que vão visitar, né, Cristo, levando lá os presentes que os reis levaram. A outra parte do mosaico, né, que antecede a figura dos 3 Reis Magos, também chama atenção o dourado, a riqueza do vestimento, que a gente vê, né, o pessoal de moda vê como que eram ricas roupas nesse período da história pra gente. E no centro da igreja a figura de Santo Apolinário, né, que eles lá em Ravenna são devotos de Santo Apolinário. Ele no contexto, junto com as ovelhas, né, o paisagismo, interessante como é a solução para a representação da pedra, os detalhes para mostrar onde tinha profundidade, mas como não havia essa qualidade de relevo, né, e perspectiva, então ela fica sempre mais planificada. Outros detalhes, né, aqui uma cúpula de um batistério, onde tem o batismo de Cristo, bem no centro da cúpula, e ao lado ali a repetição do mosaico de São Vital, de Justiniano, embaixo a figura de Cristo, né, acompanhada por São José e Nossa Senhora. São 2 igrejas famosas em Ravenna, Santo Apolinário Novo e Santo Apolinário em Classe. Né, como eu falei, eles são devotos nessa cidade de Santo Apolinário, essa já Santo Apolinário em Classe, e a gente chama atenção pela riqueza do mosaico. E esses mosaicos da igreja de São Marcos em Veneza, existia toda uma hierarquia, quem ficava lá no alto da cúpula, os santos que depois desciam, onde que era o lugar dos anjos, então tinha toda uma regra, né, tanto para o uso da cor, para o uso das expressões, o uso das formas das pessoas, e chamando atenção sempre para o uso do ouro, que aparece com muita força, principalmente na igreja de São Marcos, em Veneza. Mais um detalhe de São Marcos, para a gente ver a riqueza. São Marcos passa por uma reforma, então ela já vai recebendo um pouquinho também da estética gótica, mas ela é construída, né, com uma estética bizantina. Aqui para a gente ver a galeria, né, de São Marcos, também as cúpulas, são 5 cúpulas, como a gente viu, né, pelo telhado. Outro ângulo, né, para a gente admirar as belezas do mosaico. Aqui já em Santa Sofia a gente vê uma similaridade, né? Então existiam regras a serem seguidas, por mais que a gente existisse vários artistas, existia todo um modelo que seguia, né? O artista ainda é muito anônimo nesse momento, né? Mas seguia a ideia do contorno, né? Da ausência de sombra. Mais detalhes da igreja de Santa Sofia, por isso que o mosaico é por excelência uma arte bizantina. Todas as igrejas trazem, né, essa riqueza muito grande dos mosaicos. Detalhe das fisionomias, dos tetos revestidos, parecem tapetes, né, com pedras, com pastilhas esmaltadas.
Esse mosaico ele é interessante porque a gente vai vendo como a forma humana vai se tornando rígida na Idade Média, a representação da forma humana. Ela vai perdendo a ideia da profundidade, da sombra, as figuras vão ficando mais alongadas. Quando a gente terminar o estudo da arte na Idade Média, lá no Gótico, a gente vai vendo que as figuras estão bem alongadas. Tudo aquilo que o grego chegou nos seus estudos de 7 cabeças, 8 cabeças, que era a medida que ele usava, isso aqui vai se perdendo, porque a estética oriental ela é um pouco mais rígida, e aí se traçavam esses modelos para serem seguidos. Aí a gente já vai vendo como as figuras vão enrijecendo e vão se deformando.